Senhor Presidente da Assembleia Regional, Senhor Presidente do Governo Regional, Senhoras e Senhores Secretários Regionais, Senhoras e Senhores Deputados, distinto povo da Madeira e Porto Santo. O Juntos pelo Povo saúda com alegria o corajoso levantamento militar conduzido pelos capitães que, a 25 de abril de 1974, instaurou a democracia e a liberdade, libertou os presos políticos, assegurou o regresso dos exiliados, restabeleceu direitos fundamentais da pessoa humana, como a livre expressão do pensamento e opinião, a liberdade de imprensa, a livre criação de associações e partidos políticos, a liberdade sindical, o direito à greve, a elaboração de uma nova Constituição da República Portuguesa, a organização de eleições livres, entre outras conquistas. Celebramos hoje a instauração de um regime democrático e livre, que em termos históricos ainda está a dar os primeiros passos, mas que é sinónimo de uma sociedade que se quer mais justa e fraterna. Filha e afilhada de ex-combatentes, filha do pós-25 de Abril, senti alguma relutância em aceitar a honra de falar sobre o mesmo sem o ter vivido. Sinto-me pouco à altura do momento histórico, mas não deixo de cumprir a missão que me foi atribuída. Encaro as palavras proferidas hoje desta tribuna como um obrigado aos militares de ontem, de hoje e aos de amanhã, aos que tombaram e aos que eventualmente venham a tombar por nós, pela nossa bandeira, pela nossa nação. Celebramos hoje o momento em que multidões encheram as urnas, acreditando que a mudança pode ser realizada através do voto naquelas que foram as primeiras eleições livres e democráticas. Portugal desabrochou em muitos aspectos, sendo a autonomia do poder local uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril, passando a existir maior proximidade com os cidadãos. No entanto, importa não esquecer as sucessivas alterações legislativas no que se refere ao nível de financiamento das autarquias e à sua capacidade de gestão, que são cerceadoras e violadoras da autonomia local, revelando-se suscetíveis de colocar em causa o serviço que é prestado às populações. Contudo, não obstante esta política lesiva das autarquias locais e das populações, estas têm substituído a administração central, ultrapassando muitas das vezes as suas competências próprias, em particular na educação, no apoio aos idosos, na saúde e na habitação social. A autonomia do poder local será verdadeiramente alcançada quando todos os municípios forem tratados por igual, independentemente da sua cor política. Quando forem dotados de recursos materiais, meios humanos e técnicos necessários para prosseguir e executar os seus compromissos. Isto é o que está consagrado na Carta Europeia da Autonomia Local e isto é algo que ainda falta alcançar. Viver e honrar Abril é saber que a liberdade é um bem precioso, mas para algumas pessoas é também um risco. O risco de ser vítima em mãos alheias dos mais bárbaros assassinatos, como se de mais um episódio da novela das 7 se tratasse. Mais uma vítima de violência doméstica a somar a uma intensa lista de abusos que esta sociedade dita desenvolvida não consegue travar e parece, lamentavelmente, se habituar num cruzar de braços, traduzido na lentidão da ação daqueles que, com aviso prévio, tardam em prever determinados desfechos. Diz-se muitas vezes que a justiça tarda, mas chega. Na verdade, para quem morre, esse atraso faz muita diferença. Senhores Presidentes, Senhores Deputados, não me perguntem onde é que eu estava no 25 de Abril. Perguntem-me antes onde é que vós estavais quando a Madeira apertou o cinto do PAEF. Essa resposta saberemos responder. Sou grata pelo legado da democracia, embora não simpatize com a herança da dívida pública que limita a minha geração e as seguintes. Estamos hoje num regime democrático cheio de arestas por limar. Continuamos com uma carga fiscal excessiva. Preocupamos-nos mais com a redução da despesa do que com o aumento da receita. Passamos a vida a pagar de volta, com juros, o que nos foi emprestado, sem esquecer que quanto maior é a dívida, menor é a nossa liberdade. Quanto maior for o déficit, menores são as oportunidades das novas gerações. Somos ilhas adjacentes, mas não aceitamos que o tratamento e consideração pelo nosso povo seja confinante ao território nacional, como uma imposição, um encargo e não como um direito. O princípio da continuidade territorial deve ser respeitado a todos os níveis, com urgência para a saúde e os transportes, e não será com migalhas que os madeirenses e porto-santenses prestarão serventia. Será Abril quando não for necessário invocar este princípio. Será Abril quando formos apenas e só portugueses.
Muitos estarão a pensar que é fácil apontar defeitos, mas é exatamente a democracia que nos permite corrigir os erros do passado. É exatamente a democracia que nos dá o direito de apontar o dedo. Hoje reclamamos o direito de fazer as nossas escolhas, um eco que se estende pela Europa e que tem feito desta um alvo privilegiado dos intolerantes, dos que se escondem atrás das fraquezas dos incautos. Atos terroristas que aqui condeno viamente, mas que mostram a fragilidade da paz e da coesão social quando as fronteiras invisíveis das crenças religiosas e políticas atingem o limite do discernimento. O 25 de abril de 1974 não se repetirá. As suas conquistas continuam a fazer eco das nossas escolhas, nas nossas organizações. É um processo de aprendizagem demorado, mas que se espera duradouro. Hoje, mais do que uma revolução dos escravos, aguarda-se por uma revolução de mentalidades. Uma revolução de veras exigente que deverá conciliar idealismo e realismo, com capacidade visionária, mas pragmática, promovendo transformações políticas históricas que não necessitem de passar por revoluções, morte ou terrorismo. Hoje, a muitos custa aceitar a emergência de novas forças políticas. Custa aceitar que nas cadeiras de ilustres personalidades da alta sociedade se sentem desconhecidos saídos do povo. Custa dar cobertura a notícias proferidas por anónimos. Custa entender quando um deputado prescinde de uma conferência de imprensa para atribuí-lhe a um militante de base. Custa ver o povo circular e ser atendido dentro da Assembleia. Custa ver o lobby político dos veteranos descredibilizado e a se tentar manter à tona. Custa ver a hegemonia dos partidos tradicionais em queda livre. Deve custar, julgo eu. Mas esse é o preço da apatia e do conformismo. É esse o preço de quem pagou para ver. Mais do que nunca, é necessário cultivar e implementar o diálogo democrático, a tolerância, não considerar como inimigos quem discorda de nós, mas como alternativas ao pensamento e construtores de reflexão conjunta sobre o bem comum. Comportar-se como criancinhas indisciplinadas na última filha da sala de aula, com risinhos e comentários infantis, já deixou de ter piada. O povo já não ri. E só se pergunta, andei eu a pagar aquelas figurinhas de caderneta? Mais do que nunca, os novos conceitos de escola e de aprendizagem, abertos ao mundo, tentam formar cidadãos pensantes, críticos, úteis à sociedade. E é isso que se espera também na dimensão política da mesma. Quanto a esta Assembleia, não posso deixar de tecer a crítica pessoal de ser a única no país onde não se aplica a necessária lei da paridade. É um direito, pensarão vós, e eu também concordaria se não fosse decidido assim por maioria de homens, cuja legitimidade e desinteresse na matéria são, no mínimo, questionáveis. O papel das mulheres na sociedade não pode ser fruto de uma obrigatoriedade legal, mas, para já e como princípio, é isso que se impõe no mundo de barbas e gravatas. Reservo algumas palavras para neste dia recordar os nossos imigrantes na Venezuela, que anseiam por uma solução política para o país que os acolheu. Muitos regressando à Madeira, com uma mão na frente e outra atrás, com orgulho ferido, sem qualquer bem de longa duração, e precisam com urgência de um sistema de acolhimento que não os empurre de serviço em serviço, nadando em burocracia, sem reconhecerem a ilha de onde um dia saíram, perdidos em problemas que só aumentam a cada porta que batem. Honrar Abril é também saber atuar perante os filhos do nosso passado, é não deixar na soleira da porta quem noutros tempos levou a Madeira para outras partes do mundo. Falar da Venezuela é também recordar a censura, a opressão, é deixar uma palavra de alento a todos os que foram privados da liberdade por terem uma opinião diferente da maioria, um pouco por todo o mundo. Falar de Abril e de liberdade é falar também da comunicação social. Lamentavelmente, ainda hoje, não é totalmente livre. Cede aos interesses privados, pois tem de pagar ordenados no fim do mês. Corta, aqui e acolá, num atual e sofisticado lápis azul, antigamente o instrumento mais torturante dos jornalistas no antigo regime, construindo as notícias possíveis, mas nem sempre as reais notícias, numa tentativa de servir a todos, sem prescindir de nada. Senhores Presidentes, espero que todos os discursos de hoje possam inspirar, sem causar ilusões, que em tão pouco tempo caem por terra. Que os discursos de hoje, um pouco por todo o mundo, persuadam, mas não impunham vontades. Seduzam, mas não enganem. E que pelo menos uma mensagem incógnita
toque verdadeiramente a real democracia. Viva Abril, viva a Madeira, viva Portugal!